seguir. Quando se encontrar, diga: eu achei. Glória a Deus. Depois disso, eu olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi era como se fosse uma trombeta falando comigo, que disse: sobe aqui, e te mostrarei as coisas que devem acontecer. E imediatamente eu estava no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e assentado no trono. E aquele que estava assentado era semelhante na aparência a uma pedra de jaspe e de sardônica, e havia um arco-íris ao redor do trono, pelo que parecia uma esmeralda. E ao redor do trono haviam 24 assentos, e sobre os assentos eu vi 24 anciões assentados, vestidos de vestes brancas, e eles tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e havia 7 lâmpadas de fogo queimando diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono haviam 4 animais cheios de olhos, na frente e atrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal tinha uma face de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais, cada um tinha 6 asas ao seu redor, e eles estavam cheios de olhos por dentro, e eles não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Tome teu assento por bondade, adorando e glorificando ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós finalizamos aqui a primeira parte do livro de Apocalipse. Já falamos por diversas vezes aqui acerca da introdução desse livro e do período em que ele foi escrito, por quem foi escrito e a condição de quem escreveu. Falamos aqui acerca das 7 igrejas da Ásia Menor que receberam esta revelação. 5 das igrejas receberam repreensão, 2 receberam elogios, mas o mais importante é que Cristo estava guardando a sua igreja e dando orientação a ela. Os 3 primeiros capítulos nos apresentaram Cristo caminhando no meio da igreja, entre os 7 candeeiros de ouro, e Cristo orientando os pastores destas igrejas. Os 3 primeiros capítulos, a mensagem está voltada à realidade da igreja que está na terra. A mensagem destaca os seus desafios,
as suas virtudes, os seus pecados, as suas perseguições e a promessa que havia sobre e que há sobre a igreja. Então, os 3 primeiros capítulos estão inseridos em um contexto terreno. Porém, quando nós abrimos o capítulo de número 4, nós vamos ver que há uma mudança brusca no cenário. Porque, abrindo o capítulo de número 4, nós vamos perceber que João, ele deixa de contemplar a terra, as igrejas que estão na terra, e ele passa a contemplar agora as coisas que estão no céu. É a partir daqui que Deus começa a revelar a João acerca dos acontecimentos futuros. Mas Deus faz isso de uma maneira que me chama muita atenção e eu acho muito interessante a forma em que Deus vai conduzir toda esta visão a João. Antes de Deus mostrar o juízo que viria sobre a terra, antes de Deus falar sobre o anticristo, sobre a besta, sobre os 7 selos, sobre as taças, sobre os cavaleiros, antes de Deus revelar tudo o que iria acontecer, Deus ele resolve primeiro mostrar a João o seu trono. Quando eu vejo isso daqui, não tem como não alegrar o meu coração, porque Deus está mostrando a João que antes de qualquer acontecimento, antes de qualquer juízo, antes de qualquer coisa que aconteça, Deus ainda está assentado no trono. Quando Deus fala com João, ele fala revelando a sua soberania. Quando Deus fala a João, Deus mostra a João que ele ainda está no governo de todas as coisas. Então este capítulo, ele nos responde uma das maiores perguntas da igreja perseguida: quem realmente está no controle? Porque em meio às aflições, em meio à perseguição, em meio às adversidades, é muito fácil nós desviarmos os nossos olhares e colocarmos os nossos olhos naquilo que é terreno e naquilo que é material. Mas Deus, quando fala a João, Deus resolve primeiro mostrar o seu trono e revelar que este trono não está vazio, mas quem está sentado nele é aquele que é o primeiro, aquele que é o meio e aquele que é o fim. Ou seja, ele está no controle de todas as coisas. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Ele tem o governo sobre todas as coisas. Roma, nesta época, dizia que quem comandava eram os Césares, era o império. Mas Deus, quando chama João para cá, Deus está respondendo a um trono que está acima da terra, que está acima de tudo e que está acima de todos. Faltou o teu glória para o tamanho da verdade que eu estou falando aqui, mas tudo bem, eu não me preocupo. Quando nós abrimos, então, a Bíblia Sagrada, no capítulo de número 4 de Apocalipse, no seu versículo de número 1, a Bíblia nos diz: depois disso eu olhei, e eis que estava uma porta aberta nos céus. Sabe o que eu acho interessante?
é que a Bíblia não diz que esta porta estava para se abrir. O que eu acho interessante é que a Bíblia não diz que havia alguém abrindo esta porta. João, ele começa a descrever que a porta já estava aberta. Isso daqui me chama a atenção, porque porta na Bíblia Sagrada traz para nós um grande significado. Porta na Bíblia Sagrada para nós nos faz entender que existe algo que está aberto. Existe algo que é uma passagem. Existe algo que me levará a um outro ambiente. É um ambiente que está além da porta. É um outro espaço que está além desta porta. Então, quando João vê que esta porta já estava aberta, nós vamos ver que não precisou ter iniciativa de João para que a porta fosse aberta. Não precisou João colocar a mão na maçaneta e abrir esta porta. Quando a porta já estava aberta, aleluia, isso me mostra que é uma iniciativa do próprio Deus em permanecer com a porta aberta. Porque bem na verdade existem portas que o homem abre, mas muitas vezes as portas que o homem abre traz frustração, traz decepção, traz sofrimento, traz angústia, traz lágrimas, mas as portas que Deus resolve abrir, Ele sempre abrirá para uma revelação maior, para algo grande, para algo sobrenatural. Então João, ele começa a ver que o ambiente da sua visão mudou. Do capítulo de número 1 ao capítulo de número 3, a sua visão está voltada para a terra e para as igrejas que estavam na Ásia Menor. No capítulo de número 4, esta visão ela vai mudar e João agora, ele olha para o céu após ouvir uma voz, e quando ele olha para o céu, ele vê uma porta aberta. Depois disso eu olhei, e eis que uma porta estava aberta nos céus. João continua, mas eu acho interessante porque a palavra porta no grego é tira, T-H-Y-R-A, tira. E tira no grego traz a ideia de um acesso que está sendo concedido. Não é somente uma porta que está aberta. Não é somente uma porta que se abriu. É um acesso a qual o próprio Deus está dando a João, para que o João veja aquilo que ninguém viu, aquilo que ninguém contemplou, aquilo que olhos humanos não conseguem discernir, decifrar. Deus está dizendo: João, eu te levo para um lugar de grandeza, de majestade, de glória, e um lugar de revelações. Quando a Bíblia usa a expressão aberta, esta palavra aberta no grego é anaigô, significa aberta, mas não só aberta, significa aberta permanentemente. Ou seja, a porta que Deus abriu não é uma porta que se fecha, é um acesso que Deus concedeu a João de forma permanente. Existem portas que Deus resolve abrir para nós, que essas portas não se fecham. Existem portas que Deus abre para os seus fiéis,
que é um acesso concedido e esse acesso não se fecha, esse acesso está permanentemente aberto. Eu acho que você não chegou no culto ainda, mas o que Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite é que há uma porta aberta para os fiéis. Pastor, como que eu passo? Como que eu entro? Como que eu acesso por esta porta? O segredo ainda é o mesmo. É dobrar os joelhos no chão, buscar Ele em oração, e Ele te levará a revelações a qual você jamais pensou que chegaria. O foi o próprio Jesus quem declarou, dizendo: eu sou a porta. Ele é o acesso que nos dá entrada até a presença do Pai. Ele é a porta. Porta na Bíblia Sagrada representam oportunidades dadas por Deus que nunca poderiam ser conquistadas pelos homens. Sabe o que Deus está dizendo? A porta que eu abro, a oportunidade que eu te dou, que você mesmo nunca conseguiria alcançar. Você até pode abrir algumas portas, mas a porta que Deus abre não é qualquer porta. A porta que Ele abre é uma porta elevada, é uma porta alta, é uma porta grande, é uma porta de revelação, é uma porta que te leva para um ambiente de uma maior intimidade com Ele. Então João, ele vê essa porta, e quando ele vê essa porta, João ouve uma voz que dizia: sobe para aqui. Sabe o que eu acho lindo? É que João, depois de ver a porta, ele ouve a voz. Quando ele vê a porta aberta, ele entende que não basta somente olhar para a porta, mas é preciso também ouvir a voz daquele que está chamando. Tem muita gente que vê a porta, mas não se atenta à voz daquele que fala. Atentar à voz daquele que fala exige sensibilidade espiritual para discernir a voz daquele que fala. E quem discerne quem está falando, sabe que ele está levando para um ambiente de maior intimidade, de uma maior revelação. João não só vê a porta, visão espiritual sensível, ele também ouve a voz que brada e diz: sobe para cá. Oh, aleluia, aleluia. Eu acho lindo essa expressão, porque segundo a teologia, o arrebatamento da igreja se dá em algum momento do capítulo de número 3, ou entre o capítulo de número 3 e o capítulo de número 4. O arrebatamento da igreja se dá entre esse meio de tempo, do capítulo de número 3 ao capítulo de número 4. E quando Deus está chamando João para subir, eu imagino que Deus está chamando João para revelar um mistério a qual está mudando a sua posição. Porque a posição de João a princípio era terrena. João, estava no dia do Senhor na ilha chamada Pátimos. Mas Deus agora muda a posição de João, e no capítulo de número 4, ele diz: em espírito, eu vi a porta aberta, eu vi a voz falando, e a voz dizia: sobe para cá. Deus está mudando o cenário aonde João está inserido. Mesmo que ele esteja em espírito, talvez
E o texto me permite pensar desta forma: o corpo físico de João na terra, onde há sofrimento, onde há dor, onde há lágrima, aonde o mesmo estava preso em aflições, em adversidade, mas o espírito estava no ambiente de glória, aonde não há dor, não há lágrima, não há sofrimento. E muito em breve, tudo isso que é transitório, tudo isso que é corruptível, se revestirá da incorruptibilidade, e a trombeta há de soar, e Paulo vai dizer que aqueles que estavam mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados junto a eles aos céus, ao encontro do Senhor. Oxalá fosse agora, em que a trombeta soasse, a igreja subisse ao encontro com Ele. É bem verdade, hoje nós estamos num ambiente de incertezas, aonde muitos gritam crise, problemas, aonde muitos sofrem com enfermidades, mas chegará um dia em que tudo isso passará, e nós estaremos juntinho dele, assim como Ele é. Quem tem a esperança de estar com Ele na glória? Vai haver uma mudança de ambiente. Oh, aleluia. E eu creio que você não vai subir sozinho. Eu creio que vai subir você e toda a sua casa. Foi pouco glória para o tamanho do milagre. Você não vai subir sozinho, vai subir você e a sua casa. Oh, aleluia. Antes de Deus mandar o dilúvio sobre a terra, Ele primeiro manda Noé construir uma arca e colocar a família dentro dela. Quando a família está dentro da arca, Deus fecha a porta por dentro e manda o dilúvio. Antes da destruição, Deus salvou a família de Noé. E eu creio que antes da grande tribulação, Deus resgatará os seus para a sua presença. Aleluia, aleluia. Haverá uma mudança de ambiente. Então Deus não revela a João aquilo que está no céu, enquanto ele não muda a sua posição. Antes que João não suba à sua presença. Até porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, esse termo subir, frequentemente, melhor dizendo, simboliza uma aproximação de Deus. Você vê tantos personagens na Bíblia Sagrada que subiram, e esta subida deu uma aproximação à presença de Deus. Por exemplo, Moisés subiu ao monte, e foi no monte que ele recebeu as 10 tábuas da lei. Foi no monte que ele entrou para uma intimidade com o Senhor, enquanto muitos estavam com medo. Lá na beira do monte, Moisés disse: eu vou entrar para a intimidade. E eu até acho lindo isso daqui, porque se nós olharmos bem, o povo ficou com medo da forma com que Deus se manifestou. A Bíblia diz que Deus fala a Moisés: Moisés, faz o seguinte, junta o povo que eu vou falar com o povo. Moisés junta toda a congregação, e aí Deus resolve chegar chegando. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, mas Deus chegou chegando naquele dia. Deus resolveu chegar com raio, com trovão, com trombeta, com fogo. O monte tremia, e Deus resolveu descer naquele monte de uma forma de glória. Aí o povo chama Moisés e diz: Moisés, esse Deus é muito santo. Moisés, faz o seguinte, para que a gente não morra por causa do nosso pecado, entra tu na presença de Deus, ouve o que Ele fala e transmita a nós o que Ele está falando. Quando eu vejo isso aqui, eu acho um absurdo, porque o povo preferiu só ver a manifestação da glória de Deus, e o povo não quis entrar para a intimidade com Deus. Quando o povo está dizendo: Moisés,
subatua a presença de Deus, eles estão dizendo: nós preferimos permanecer no pecado que nós estamos e nos contentar em ver somente a manifestação da glória. Tem gente que se contenta só com a manifestação da glória. Eu não me contento com manifestação de glória. Tem gente que vem para o culto, ele vê alguém pulando, ele vê alguém saltando, ele vê alguém falando em língua estranha, ele vê alguém chorando, alguém se renovando, e para ele é o suficiente. Ele se contenta com a manifestação. Moisés não. Moisés subiu ao monte e entrou para a intimidade com Deus. Porque melhor do que ver a manifestação da glória está no meio dela. Então esse termo subir sempre está falando de uma intimidade maior. Moisés subiu, Elias subiu, aleluia, o próprio Jesus subiu ao monte para orar, para buscar, para clamar ao Senhor. Então essa subida fala de aproximação. Então Deus está dizendo: João, sobe para cá, e João vai subir em uma visão. Esta subida, ela não é geográfica. João não está subindo geograficamente, João está subindo espiritualmente. E esta subida dele está levando ele, aleluia, para uma verdade que ninguém havia visto antes, para uma revelação que ninguém havia tido antes. Deus está levando João a um ambiente mais alto. Deus, Ele sempre quer nos levar a lugares mais altos, mas muitas vezes a gente está ocupado demais em nossas preocupações, em nossas mazelas, em nossas guerras, em nossas lutas, e Deus, Ele quer nos levar sempre a um ambiente mais alto. Deus, Ele não quer que você regrida, até porque o Evangelho não é para regredir ninguém. O Evangelho é para te exaltar, o Evangelho é para que você corrija os seus conflitos, os seus erros, as suas falhas, e seja elevado, seja levado a um ambiente maior. Só que tem gente que não entende isso. Tem gente que quando o Evangelho o corrige, ele começa a julgar, ele começa a questionar, ele começa a murmurar. Quando ele não entende, ele começa a querer se defender, a querer se proteger. Mas o Evangelho sempre tem o interesse de nos elevar a um lugar mais alto. E para isso, muitas vezes, é preciso a gente se diminuir e reconhecer o nosso estado. Então Deus leva João, aleluia, a um ambiente muito diferente da onde ele estava inserido. Até porque quando nós olhamos para João, como eu falei, João estava em Pátimos. Enquanto ele olhava para Pátimos, ele via sofrimento, ele via injustiça, ele via incerteza. Já era um homem velho. Mas quando Deus diz, passa para cá, ele começa a ter uma visão mais ampla. E dentro desta visão ele vê o trono de Deus. A situação não mudou, aleluia, enquanto João estava olhando para Pátimos. A situação mudou quando João começou a olhar para os céus. Aleluia, aleluia. Sabe que Deus está ministrando no meu coração aqui? A situação só vai mudar quando você mudar a perspectiva do seu olhar. Enquanto você estiver olhando para a crise, para os problemas, para as adversidades, vai continuar na mesma. A ansiedade vai aumentar, a incerteza vai aumentar, a angústia vai aumentar, mas Deus está dizendo, mude a perspectiva do seu olhar e olhe para cima. Quando ele olha para cima, ele começa a contemplar algo glorioso. E eu não vejo João mais falando das coisas da terra, enquanto ele está contemplando as coisas do céu. Só fala das coisas da terra quem ainda está com o olho vitrado na terra.
Só fala das coisas do céu quem está contemplando as coisas do céu. O que Deus está querendo fazer com nós é mudar a perspectiva do nosso olhar. Você só está olhando crise, problema, adversidade, oportunidades e está vivendo a vida como se a vida eterna fosse na terra. Mas eu tenho uma notícia para te dar: a vida eterna não é na terra. E talvez você até se entristeça comigo se eu repetir, e eu vou repetir: a vida eterna não é na terra. A tua casa vai ficar, o teu carro vai ficar, essa tua roupa cara vai ficar, essa tua vai ficar tudo aqui, porque a vida eterna não é aqui. Deus está dizendo: muda a tua perspectiva e comece a olhar para o céu e contemplar aonde está a tua verdadeira morada. Tem gente que se mata no trabalho, dá a vida pelo patrão, aleluia, se mata para crescer, para ser conhecido, para ter fama. Jesus está dizendo: tudo isso é passageiro. Muda a perspectiva do seu olhar e se agarra nas coisas que são do céu, porque as de lá não passam, as de lá não voltam atrás, as de lá são eternas. E oh, aleluia. Eu sei que eu estou num culto de ensino, mas esses dias eu tô numa intimidade com Deus tão grande que eu não sei você. Eu abro a minha boca, eu sinto Deus. Eu abro a Bíblia, eu sinto Deus. Eu escuto um louvor, eu sinto Deus. Eu entro no carro, eu estou sentindo Deus. Porque quando nós mudamos a perspectiva do nosso olhar, a gente começa a entender que o valor das coisas não está aqui. É difícil de dar glória, né? Porque o nosso coração está muito na terra. A gente projeta muito a nossa vida aqui. E eu falava com alguém esses dias, e eu perguntei para esse alguém: você já pensou na sua morte? Ele estralou o olho e disse: pastor, para que eu vou pensar na minha morte? Eu dizia: você devia pensar mais na tua morte. Porque eu não sei se é loucura minha, eu creio que eu vou ser arrebatado, mas eu penso também na minha morte. Porque eu preciso estar preparado. Eu não sei o dia e nem a hora que o Senhor há de me chamar. E tem pessoas que estão vivendo em um pensamento, e alguns até pensam assim: não, mas se Jesus vir, Ele vai me dar uma oportunidade de eu me arrepender, porque Jesus não quer que eu vá para o inferno. Vai pensando assim. Talvez você não tenha tempo de se arrepender. Talvez você não tenha tempo de reconhecer os seus erros e os seus pecados. O Senhor está nos constrangendo nesta noite a mudar a perspectiva do nosso olhar. Você briga por autoridade, você briga por reconhecimento, você muitas vezes não entende as exortações, o conselho. Muitas vezes é guerra e você está preocupado com as coisas terrenas, materiais, no deixar lá no banco, no ter uma poupança, e Deus está dizendo: tudo isso é bom, faça isso. E eu costumo dizer que a gente tem que viver na terra pensando que Jesus vai voltar daqui a 1000 anos, mas a gente precisa viver a nossa vida espiritual como se Jesus fosse voltar agora, daqui a pouco, daqui a 30 minutos, meia hora, aleluia, 1 hora. Eu preciso projetar a minha vida espiritual, mas para isso eu preciso mudar a perspectiva do meu olhar. Tirar o olho da terra um pouquinho. Tem gente que nem ora mais. Tem gente que já nem lê mais a palavra. Tem gente que já nem consagra mais. Pastor, está dando indireta? Não. Eu falo com propriedade. Eu falo com conhecimento de causa. Eu trabalho com pessoas, eu lidero pessoas, eu converso com pessoas. E tem pessoas que já não têm mais o desejo
não tem mais força de buscar o céu. E por que isso acontece? É porque a perspectiva está na terra. É porque a sua segurança está na terra. Eu acho lindo quando Paulo chega para o centurião, quando Paulo está sendo transferido como prisioneiro para Roma. Paulo chega para o centurião e diz: olha, se a gente partir de viagem, vai ser muito danoso para o navio, para a carga e para as pessoas. A Bíblia diz que o centurião preferiu confiar mais no capitão do barco do que na palavra de Paulo. Sabe o que aconteceu? Eles começaram a navegar, o vento se tornou tão forte que a embarcação foi arremessada em um banco de areia e começou a quebrar. Eles começam a jogar a carga para fora, não adianta, o barco se quebra e todos eles têm que se lançar na água para se salvar, só porque o centurião preferiu acreditar mais no capitão do barco do que no servo do Senhor. E nós estamos vivendo tempos assim, onde as pessoas estão preferindo acreditar mais na sua segurança financeira, mais no seu conhecimento, mais no seu próprio jeitinho, do que acreditar na palavra de Deus. A perspectiva do nosso olhar precisa ser mudada, para que a gente comece a entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós passamos tanto tempo pensando nos problemas, como que a gente vai solucionar eles, como que a gente vai prosperar, como que a gente vai dar o jeito de trocar de casa, trocar de carro, o que a gente precisa fazer para resolver a nossa... A gente perde tanto tempo com isso, passa tanto tempo pensando nisso, que a gente esquece de olhar para Deus. Eu tenho umas semanas, semana passada, semana retrasada, eu fiz uma reunião com alguns irmãos, obreiros, líderes, e disse: olha, vocês precisam começar a chegar cedo, porque culto começa com oração. Eu sei que todos têm dificuldade, mas tem muita gente que tem condição de chegar cedo e não chega, só para não orar. A primeira igreja que eu pastoreei, pensa num povo difícil, um povo que não gostava de orar de jeito nenhum. O culto desta primeira igreja que eu comecei a pastorear começava 4 horas da tarde, era 4 horas, das 4 às 6. O povo chegava 4 horas, a gente começava a orar 3 horas da tarde para iniciar o culto 4 horas. O povo chegava 4 horas em ponto só para não orar, isso no domingo. Aí eu olhei para minha esposa e eu disse: eu acho que o povo está apertado de horário, então a gente vai mudar o culto para as 5. Assim eles chegam às 4 horas, das 4 às 5, pensando eu, na minha inocência, que era o tempo que estava apertado. Os irmãos começaram a chegar às 5 horas em ponto, só para não orar das 4 às 5. Aí eu disse: não pode, isso é coisa da minha cabeça. Eu vou colocar o culto então das 6 às 7, das 6 às 8. Que aí o povo chega às 5 horas e ora das 5 às 6. O povo começou a chegar às 6:30 no culto, nem mais 6 horas chegava. Aí eu disse: Senhor. Aí o Senhor me repreendeu dizendo: não é a igreja que tem que se adaptar ao cronograma de alguém, mas é o alguém que precisa se adaptar ao cronograma da igreja. Porque oração, meus irmãos, oração é disciplina. Se você não tiver uma disciplina de oração, você não ora. Se você não tiver disciplina de leitura da palavra, você não lê a palavra. Não espere que vai dar um desejo desenfreado dentro de você, dizendo: ai, eu preciso orar, eu preciso ler a palavra.
Não, não vai acontecer. Tem gente que acha que Deus vai entrar dentro dele, vai entrar dentro dela e vai dizer, ora pelo amor de Deus. Ou acha que o Espírito Santo vai tomar ele e vai levar ele lá para o quarto, dobrar o joelho dele e dizer, ora. Não, oração é iniciativa sua, é disciplina. É você que tem que vencer a sua carne. Muda a perspectiva do seu olhar. Mude a perspectiva. Comece a olhar para as coisas do céu e começar a entender que a sua vida depende de viver uma vida mais espiritual, porque o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo físico. Enquanto nós estamos nesse culto aqui, há uma guerra espiritual que está acontecendo num ambiente espiritual, mas tem pessoas que não veem essa guerra, porque não são espirituais. Mas Deus está dizendo, é preciso mudar a perspectiva, porque quem vive olhando apenas para a terra será dominado pelas coisas da terra, mas quem aprende a olhar para o céu encontra descanso nas coisas do céu. Porque quem olha para o céu vai perceber uma coisa. E o que é, pastor? Vai perceber que Deus ainda está sentado no trono e governando sobre todas as coisas. João vê um trono. Quando ele vê o trono, ele vê que alguém está assentado no trono. E eu acho lindo isso daqui, porque isso daqui revela a soberania de Deus. E o que é soberania de Deus? Quem sabe o que é soberania de Deus aqui? Levanta as mãos. Quem sabe? Ninguém sabe o que é soberania de Deus. Um só. Você sabe. O que é soberania de Deus? Eu ia te chamar aqui para você dar uma aula, né? Mas já que você não sabe, eu vou explicar para você. Soberania de Deus é a verdade que Deus é o supremo governante sobre toda a sua criação. Faltou glória. É Ele quem governa sobre a sua criação. Deus possui a autoridade absoluta, o poder supremo, o domínio sobre todas as coisas que existem. Coloca para mim Salmo de número 115, verso de número 3. Aleluia, Salmo de número 115, verso de número 3. Vamos ler todos juntos o 3, 1, 2, 3. Não, dá para fazer mais bonito. 1, 2, 3. Ele faz tudo o que lhe apraz, aleluia. Em termos simples, Deus é soberano porque Ele é Deus, Ele é Criador, Ele não está sujeito a nenhuma autoridade inferior, porque Ele está acima de tudo, de todos, o controle de tudo está na palma das suas mãos. Coloca Salmo 103, verso de número 19. Ele é soberano porque Ele reina. O Senhor tem preparado o seu trono nos céus, e o seu reino governa sobre tudo. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle, aleluia, da humanidade. Ele tem o controle da terra. Ele tem o domínio sobre tudo. Ele governa sobre toda a criação. Ninguém pode escapar do seu domínio. Coloca para mim Isaías 46 e 10. A vontade de Deus é suprema, declarando o fim desde o princípio e desde os tempos antigos, as coisas que não estavam ainda feitas, dizendo: o meu conselho prevalecerá e farei
toda a minha vontade. Deus faz o que quer, porque Ele tem uma vontade suprema. Ele tem poder para realizar o que deseja. Lucas 1,37, por gentileza. Lucas 1,37. Aleluia, porque com Deus nada será impossível. Talvez o médico disse que não tem mais jeito, talvez alguém disse que você não vai ser, não vai chegar, mas há um Criador que é soberano, que tem o controle sobre todas as coisas, o governo sobre todas as coisas, e está dizendo nesta noite: porque comigo nada será impossível. Você vencerá, porque Ele é vencedor. Deus não depende de homem. Atos dos Apóstolos 17, versículo de número 24, por gentileza. O Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, visto que Ele é o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos. Coloca o 25, por gentileza. Aleluia. Coloca o 25, vai lá, meu filho. Nem é adorado por mão de homens, como se necessitasse de alguma coisa, visto que Ele dá a todos a vida, a respiração e todas as... É Ele quem te mantém. Você está vivo não é porque você é bonitinho ou porque você é bom. Você só está respirando porque a soberania dele governa sobre tudo. É Ele que te dá o ar para respirar, é Ele que te deu essa boca para você adorar. Então, pelo amor de Deus, adore ao nome dele nessa noite, porque Ele tem o controle de tudo. Ele é soberano e tem o governo sobre todas as coisas. Então, quando João vê, aleluia, um trono nos céus, ele está falando acerca da sua soberania. A primeira coisa que João vê nos céus é o trono. Coloca para mim, Apocalipse 4, versículo de número 1, vamos lá. Depois disso eu olhei e eis que uma porta estava aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta falando comigo, e me disse: sobe aqui, e te mostrarei as coisas que devem acontecer. Coloca o verso de número 2. E imediatamente, aleluia, olha a mudança, aleluia. Ele mudou a perspectiva. Imediatamente eu estava no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Sabe o que eu acho lindo? É que o trono não estava vazio. Ele não viu Deus passeando pelo reino do céu. Não. Ele viu Deus assentado no trono, e um assentado no trono. João não descreve as ruas de ouro, João não fala dos anjos, João não menciona a beleza do paraíso, aleluia, nada disso chamou a atenção de João primeiro. O que chamou a atenção de João primeiro foi: eu vi o trono e vi um assentado no trono. Isso daqui é interessante, porque a palavra trono, ou tronos no grego, ela vai aparecer 62 vezes no Novo Testamento. 62 vezes no Novo Testamento. 47 vezes a palavra trono vai aparecer no livro de Apocalipse. Essa daqui é uma das palavras mais importantes do livro do Apocalipse. Sabe por que ela se repete 47 vezes? É porque Deus não quer que o leitor se preocupe com as outras coisas. Ele quer que o leitor entenda que em todos os acontecimentos há um trono, há um Deus no trono e há um Deus governando sobre o trono.
Às vezes a gente vai estudar o livro do Apocalipse, a gente fica tão preocupado em saber o que é a besta, o que é a mulher, o que é o dragão, o que é o selo, o que é a taça, o que é o cavalo, o que é isso, o que é aquilo, quando na verdade Deus está mostrando para nós que o verdadeiro significado de todas as coisas, aleluia, não é o anticristo, não é a besta, não é o dragão. O propósito principal desta revelação é mostrar que ele continua reinando sobre o trono. Tronos da terra caem, autoridades da terra mudam, mas há um trono no céu que permanece inabalável. Ele tem o controle de todas as coisas na palma das suas mãos. Aleluia. Então, quando nós tiramos os nossos olhos do trono, nós começamos a acreditar que o mundo está em desordem. E a gente desespera. Meu irmão, se você ligar a sua televisão, fazia tempo que eu não ligava a televisão. Eu liguei, eu acho que foi ontem, e coloquei num canal de notícia só desgraça, só tragédia. E eu, por um dado momento, eu fui tomado de uma ansiedade de que as coisas não estão bem. Em um dado momento, eu tirei os olhos da onde eles deveriam estar e eu comecei a me preocupar, olhando as notícias. E aí Deus bradou no meu coração, dizendo: volta os teus olhos para o trono, porque você vai ver que eu ainda não perdi o controle. O Ramakalamachora mando clavassori andaramagai. Tem gente que está preocupado com o governo. Que se mudar e se der errado e que isso e aí eu vou mudar. Teve um que falou para mim: se fulano ganhar eu mudo para o Paraguai, eu vou para outro país. Preocupado com causas terrenas. E Deus está dizendo nessa noite: não tire os teus olhos do trono, porque eu ainda estou no controle de todas as coisas. O que tiver que acontecer, vai acontecer, porque Deus permitiu que acontecesse. Nada acontece sem a sua permissão. Até o diabo, quando se apresentou nos céus, Deus disse: está vendo o meu servo Jó, homem fiel, íntegro, temente? O diabo diz: ele é assim porque ele tem bens, porque ele tem prosperidade, deixa eu tocar nele. O diabo pede permissão para Deus e Deus diz: permissão concedida, vai, toque nele, só não toque na sua vida. Até o diabo, para fazer alguma coisa, precisa da permissão daquele que está no trono. Ele tem o controle de todas as coisas. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Ai, tem alguém desesperado porque o médico olhou para ele e disse: olha, essa enfermidade não tem mais jeito. Deus está dizendo: eu ainda estou no controle. A última palavra ainda é dele. Alguém está preocupado porque não estudou, não fez faculdade, não tem uma porta aberta boa. Deus está dizendo: eu abro porta se eu quiser, eu prospero se eu quiser, eu faço o que eu quero do jeito que eu quero, porque todas as coisas estão no controle das minhas mãos. Sinto graça de Deus aqui. Eu estou todo arrepiado aqui, aleluia. Eu sinto Deus aqui, eu sinto Deus nessa palavra. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Não te preocupe, só não tira os teus olhos do trono. Aleluia. Não tire os teus olhos do trono. Sabe aonde as coisas começaram a dar errado para as pessoas? Foi quando elas deixaram de congregar. Porque deixando de congregar,
elas começam a ter tempo para outras coisas. Começam a focar os seus olhos em outras coisas. Desde quando eu voltei para o Evangelho, todos os dias, eu estou na casa de Deus. Todos os dias. Eu fui agora viajar, tirei 3 dias de descanso. Tiago estava junto, eu falei para eles, bora no culto, vamos no culto. Eu já estava agoniado, porque eu não consigo ficar sem estar na casa de Deus. Eu aprendi que é na casa de Deus, o lugar onde Deus se manifesta, é o lugar mais propício, onde Deus se manifesta. Sabe qual o problema? É que muitos ficam semanas, tem uns que ficam até meses, tem uns que não ceiam e está tudo certo, para ele está normal. Ele não procura nem o pastor, a liderança, para dizer, pastor, eu não ceiei esse mês, eu preciso ceiar. Para ele está normal. Deixar de congregar está normal. Ele falta culto, ele não sente mais temor, ele já nem avisa mais que vai faltar por uma necessidade. Para ele é normal. Aí ele começa em um declínio espiritual. E começa a confiar mais nas coisas da terra e menos nas coisas do céu. Mas quando a gente congrega, aleluia, aqui a gente exorta um ao outro, porque a palavra diz que a gente precisa congregar para a gente ser exortado. E na exortação a gente se edifica e cresce espiritualmente. Então, se eu congrego, eu começo a ter uma visão mais sensível das coisas do céu. E tendo uma visão sensível das coisas do céu, eu começo a ver que Deus ainda permanece com controle absoluto sobre todas as coisas. Aleluia, quando João vê o trono, e eu encerro aqui por causa do horário. Quando João vê o trono, ele não vê um trono vazio, ele vê Deus assentado, aleluia, no trono. Deus está sentado, na cultura bíblica, está sentado-se sobre um trono, representa o governo estabelecido, autoridade absoluta, domínio completo. Enquanto os reis da terra estavam preocupados em manter os seus reinos, Deus está dizendo, esse meu reino ninguém toma, porque ninguém consegue estar, aleluia, acima dele. Enquanto o Império Romano estava guerreando para permanecer governando e liderando sobre tudo, Deus está sentado. Eu não vejo Deus em desespero. Os governos desesperados e Deus assentado. Tem crente que está descabelado, está perdendo o cabelo da cabeça, está igual eu assim, com essa entrada feia, né? Ficando careca. Está perdendo o cabelo da cabeça, desesperado. E Deus está lá tranquilão, sentado no trono. E dizendo, se você mudar a perspectiva do teu olhar, eu dou a paz que você precisa. Aleluia. Existem 3 tipos de paz na Bíblia Sagrada. Existe a paz do mundo, e a paz do mundo quase sempre, ou sempre, está estabelecida sobre as coisas da terra. A paz do mundo quase sempre ou sempre procura edificar a sua paz sobre a riqueza, sobre o que ele pode ter, sobre o que ele pode possuir, sobre como ele pode viver. Paz do mundo. Existe a paz de Deus, aleluia, e existe a paz com Deus. Existem 3 tipos de paz na Bíblia Sagrada. Deus, ele quer te dar 2. Deus quer te dar paz com Deus, aleluia, e ele quer te dar a paz de Deus. Deus está dizendo, eu quero te dar paz acerca da tua salvação. Romanos capítulo de número 6. E sendo justificados pela fé, alcançamos paz com Deus. O teu passado não te condena mais, o teu pecado não te condena mais.
porque Deus te dá paz para viver, mas você também encontra uma paz em Deus. É aquela paz que você sabe que as coisas podem estar dando tudo errado aqui, mas você sabe que Ele está no controle de todas as coisas. Se coloca sob os teus pés nessa noite. O céu nunca entrou em crise, meus irmãos. O céu permanece firmado, porque neste reino há um Deus que governa sobre todas as coisas. O teu coração pode até entrar em desespero, em pânico, aleluia, porque você perdeu o controle da sua vida, da sua casa, da sua história, mas Deus está dizendo: eu conheço o começo, porque começou através de mim. Eu conheço o meio, porque eu também estou nele, mas eu também conheço o fim de todas as coisas. É por isso que ele permanece assentado. Então eu não sei, talvez hoje você entrou aqui desesperado, preocupado com o boleto que tem que pagar amanhã, desesperado pela porta que não se abriu. Talvez você chegou aqui aflito porque ainda não conseguiu comprar o carro que você queria comprar. Mas Deus está dizendo: olhe para mim que você vai encontrar paz. Olhe para o meu trono que você vai ver alguém que ainda está sentado e no governo de todas as coisas. Essa ansiedade, Jesus quer arrancar ela pela raiz nesta noite. E Ele está dizendo: eu quero te dar paz, eu quero te dar a paz, aleluia. O Eirene, Ele quer te dar essa paz. A paz que o mundo não dá, a paz que as coisas terrenas não dão, a paz que a riqueza não pode trazer, a paz que as coisas materiais não trazem. Ele quer te dar a verdadeira paz, aleluia. Mas para isso Ele está dizendo: você precisa mudar a perspectiva do seu olhar. Pare de olhar só para as coisas da terra, comece a ter uma visão, aleluia, na vertical e olhar para as coisas do céu. Talvez você está tão desesperado com as portas fechadas na terra, e Deus está dizendo: a porta do céu já está aberta para você nesta noite. Então sossega, descansa, confie, porque Ele está no controle de todas as coisas. Eu quero orar por você. Você que carece de oração, vem aqui, eu tenho 5 minutos, 4 minutos agora. Corre aqui em nome de Jesus, para a gente terminar no horário. Talvez a paz tenha sido roubada por alguma coisa na sua vida. Talvez há um desespero, há talvez uma falta de perspectiva. Talvez você já não tem mais força para orar, para buscar a Deus, para consagrar. Talvez algo está roubando a sua paz, mas nessa noite Deus está dizendo: eu tenho uma paz para te dar, porque a paz começa quando os seus olhos entendem que Ele está assentado no trono. Isaías capítulo de número 6, por gentileza, Isaías capítulo de número 6, aleluia. Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias. Isaías começa o capítulo de número 6 falando de uma crise na nação de Israel. Crise essa que levou um dos maiores reis de Israel. A Bíblia diz que Isaías foi inventor de armas de guerras como as catapultas, que lançavam pedras gigantes para derribar muralhas. O maior exército da nação de Israel estava sobre o governo de Uzias. E Isaías no capítulo de número 6 começa a trazer a realidade da crise. Ele começa a dizer: no ano que morreu o rei Uzias. Talvez em outras palavras ele está dizendo: no ano em que a paz de Israel acabou, no ano em que o descanso de Israel acabou,
no ano em que as incertezas começaram, no ano em que o rei morreu, no ano em que as coisas começaram a dar errado, ele começa trazendo a realidade do cenário aonde ele está inserido, mas há uma mudança de olhar, aleluia. E essa mudança de olhar acontece naquela vírgula que está aqui no texto. Ele começa a trazer a realidade. No ano em que morreu o rei, no ano em que a paz foi tirada, mas parece que eu vejo Deus entrando em cena e dizendo: ô Isaías, coloca uma vírgula aí nesse texto. E Isaías coloca uma vírgula no texto e ele diz: o meu olhar mudou a perspectiva, e eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, aleluia, e o seu séquito enchia o templo. Sabe o que Isaías está dizendo? Quando eu parei de olhar para a terra, para a crise da terra, para o problema da terra, eu vi que nos céus há alguém que é alto e poderoso, soberano, e que está governando sobre todas as coisas. Deus está dizendo: mude a perspectiva do seu olhar, porque eu ainda estou no controle. Aleluia, aleluia, aleluia. Uzias foi no templo para queimar incenso, porque na tradição Deus se manifestava no meio da fumaça. Acendia o incensário, a casa se enchia de fumaça e Deus se manifestava. Aí aqui em Isaías Deus está dizendo: eu não preciso de incensário para mover o templo, eu só preciso que alguém mude a perspectiva do olhar e olhe para o trono, porque se olhar para o trono, vai ver que o meu séquito está descendo do céu, está passando pelas nuvens, chegando na terra, chegando no templo e está enchendo o templo da minha presença. Deus está dizendo: o que você precisa é mudar a perspectiva do seu olhar. Pai, nós estamos diante da sua presença, essa presença, Pai, que nos traz paz, essa presença que traz, ó Pai, alívio para nós, tranquilidade para as nossas incertezas. Os teus filhos estão diante do altar e eu não sei o que tem roubado a sua paz, o que tem tirado a sua paz. Mas o texto, ó Pai, que ora nós refletimos nessa noite, nos mostra que o Senhor, ó Pai, fez João mudar, ó Pai, a perspectiva do seu olhar. João já não está olhando mais para Patmos, para as cadeias, para a prisão, para o sofrimento. Mas João passa a olhar para o céu, e quando ele olha para o céu, Senhor, ele não só vê uma porta aberta, mas ele também ouve uma voz que o induz a subir à sua presença. Senhor, nesta noite, duas coisas eu quero lhe pedir. A primeira, abre os olhos espirituais dos teus filhos que estão aqui nesta noite, para que eles possam mudar a perspectiva do seu olhar, e ao olhar, ó Pai, para o céu, eles possam ver o Senhor, ó Pai, no controle, no governo de todas as coisas. O segundo pedido que eu peço ao Senhor: dá-lhe sensibilidade na sua audição, para que eles possam ouvir a voz de ordem, de governo e de direção que o Senhor está dando no meio das incertezas e no meio das problemáticas. Que os teus filhos possam ouvir a sua voz, porque a sua voz direciona, a sua voz guia, a sua voz governa, a sua voz lidera. E que esta voz, meu Deus, seja ouvida pelos seus filhos, porque se eles ouvirem, eu tenho a certeza que uma terceira coisa vai acontecer. O Senhor vai tirar eles do ambiente de crise e vai levar eles diante de um ambiente onde
onde há um governo estabelecido, aonde não há desespero, aonde não há ansiedade, aonde há descanso e a paz. Então que o Senhor, ó Deus, nessa noite, ó Pai, trabalhe na vida dos seus filhos, trazendo paz aos seus corações, retirando toda a ansiedade, mudando a perspectiva e fazendo eles entenderem que o Senhor está no começo, o Senhor está no meio e o Senhor está no fim de todas as coisas. Eu oro, Senhor, e profetizo sobre a vida dos meus irmãos paz, a paz que o mundo não dá, a paz que o dinheiro não dá, a paz, Senhor, que as coisas materiais e terrenas não dão, a paz, Senhor, que a fama não traz, mas a paz que só o Senhor pode dar, paz na alma, paz no espírito, paz em Deus e paz com Deus. Eu oro, Senhor, te agradecendo, porque eu sei que grandes coisas o Senhor, ó Pai, está fazendo e continuará fazendo em nossas vidas, no nome precioso de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, em pé como nós estamos, nós já vamos encerrar o nosso trabalho nessa noite.